Bom, aqui no exercício ele pede para calcular o plano tangente dessa função aqui, que é a que for sorteada. E para começar calculando o plano tangente dessa função, a gente primeiro tem que calcular a derivada parcial tanto da função em função de x e em função de y, para depois calcular o vetor gradiente e assim conseguir encontrar a equação geral do plano tangente. Então aqui a gente começa calculando a derivada em função de x. Quando a gente faz aqui a derivada de 3, que é uma constante que está multiplicando toda uma função, um 3 ele se mantém, a gente não altera ele aqui. Aí agora a gente faz a derivada da função. Como aqui a gente tem três funções, que é a função de ln, a função da raiz cúbica e essa função que está aqui dentro, a gente vai fazer a regra da cadeia 3 vezes. Então, primeiro a gente começa fazendo a regra que tá, da função que está fora, que é a função de ln, e a derivada da função de ln é 1 sobre a função que está dentro dele, que é essa aqui da raiz cúbica. Multiplicando 3 vezes 1, dá 3 sobre essa função que está aqui. Agora a gente vai fazer a derivada da função da raiz cúbica, que é a função do meio. Então, aqui eu só faço uma manipulação algébrica para conseguir manipular mais fácil. Aqui eu tenho a raiz cúbica, é a mesma coisa que todo o termo de dentro elevado a 1 sobre 3. Aí aqui eu faço uma multiplicação do termo do expoente que está aqui dentro vezes o expoente que está do lado de fora. Então, aqui fica 4 vezes 1 sobre 3, que dá 4 sobre 3. Então, aqui eu só estou repetindo, né, os termos após a manipulação algébrica. Aí aqui a gente continua. Quando eu faço a derivada de uma função que ela tem o expoente, eu faço a regra do tombo. Então, eu pego o termo 4 sobre 3, eu faço o tombo para cá, então ele passa multiplicando todo o termo que está dentro dele. E o expoente, eu tenho o expoente, eu sobretaio um dele. Aí, beleza. Então, agora a gente vai fazer a derivada da função mais interna, né, que seria o x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quando a gente faz isso aqui, como eu tô fazendo a derivada em função de x, o y acaba sendo uma constante. Derivada de uma constante é zero, então eu acabo não repetindo ele. Quando eu faço aqui a derivada de x elevado ao quadrado, eu faço a regra do tombo também, então 2 passa multiplicando para cá, que seria esse termo aqui. Então, eu tenho 2 vezes x. Aí agora a gente faz uma manipulação algébrica para conseguir cortar os termos, né, que foram impossíveis. Então, primeiro multiplica aqui 3 vezes 4 vezes 2x, que é para poder unir todos os termos aqui, então ficou com 24x. E eu repito aqui a raiz cúbica que tem aqui. Eu faço a conversão aqui, né, do expoente para raiz cúbica. Aí o termo que tá aqui embaixo, aqui eu tô só repetindo, então essa primeira parte aqui é mais manipulação algébrica mesmo. Aí aqui, depois desse igual, eu repito aqui o termo que estava em cima, porque eu já tinha manipulado ele o máximo possível, e o termo que está aqui embaixo, eu faço uma abertura. Como aqui eu tenho a raiz cúbica de um termo que está elevado a 4, eu consigo fazer a abertura. Eu repito esse termo aqui, deixo ele elevado a 1 e multiplico ele elevado a 3. Então, cair multiplicando daria esse elevado a 4 aqui, né? Dessa forma, eu consigo cortar esse aqui com esse aqui. Então, repetindo aqui, eu fico 24x, como eu cortei esse termo que estava aqui, não tenho mais nada em cima. E aqui embaixo, como eu tenho um termo elevado ao cubo, e dentro de uma raiz cúbica, eu vou cortar a raiz cúbica com esse termo, e eu fico com 2x mais x elevado ao cubo, x elevado ao quadrado, mais y elevado ao quadrado, sobre 3. Que é esse termo que tá aqui embaixo. Tava confundindo com o de cima. Então, essa daqui é a função da derivada de x que a gente chegou, após fazer todos os cálculos. A gente faz algo bem semelhante aqui para y, né? Então, eu vou fazer a derivada aqui em função de y. Então, aqui tem a mesma coisa. Quando eu faço a derivada de uma constante que multiplica toda uma função, eu mantenho a constante. Aí, aqui eu tenho 3 funções dentro uma da outra. Então, eu vou fazer primeiro a regra da cadeia da função externa, depois eu faço da função do meio, e depois eu faço da função mais interna. Aí, aqui é a função de ln, eu desço o termo que tá dentro de ln aqui, dividindo aqui a constante. E vou fazendo a derivada partes por partes. O que vai mudar é que quando eu for fazer a derivada da função mais interna, que vai ser aqui o x ao quadrado mais y ao quadrado, como é que eu tô derivando em função de y agora? O y deixa de ser uma constante, ele passa a ser uma variável aqui nessa função. A derivada
de y elevado a 2, eu faço a regra do tombo, eu desço 2 aqui, então fica 2y. Aqui o x ao quadrado, ele é uma constante. Derivada de uma constante por si própria é zero, então eu acabo não colocando. Então, aqui seria a função que eu cheguei aqui depois de fazer todas as derivadas. Agora, basicamente, a manipulação algébrica, que é o que a gente já fez aqui na derivada parcial de x. Então, aqui eu vou multiplicar todos os termos, então ficou com 24y, depois de multiplicar 3 vezes 4 vezes 2y. Eu repito aqui a raiz cúbica. Aí, aqui embaixo, agora eu vou manipular aqui embaixo. Então, eu faço a abertura dessa raiz cúbica aqui, desse termo que tá elevado ao 4 dentro dela. Então, fazendo essa abertura, eu consigo cortar esse termo com esse. E consigo cortar aqui o cubo que tá sendo o expoente aqui desse termo de dentro e a raiz cúbica. Fazendo tudo isso, então, a função que vem da derivada de y é 24y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica 3. Aí, agora encontra o vetor gradiente para depois encontrar a equação geral do plano tangente.